Saiu um novo relatório gerencial do HGLG11, um fundo da Pátria. Ele é um fundo de logística. E as principais movimentações do fundo no relatório é que nesse mês eles tiveram as seguintes movimentações. O ativo Guarulhos, a entrada da Shopee. No ativo Tectal, a entrada da EMS. E no ativo Syslog, a entrada do Êxito e da Multiart. E a saída da Ecoa. No ativo Extrema 2, a entrada da StockTech e a entrada da Suporte Logística no ativo Cariacica. Com isso, a vacância física reduziu para 2,6% e, considerando as movimentações mapeadas, eles projetam uma vacância física de 4,6% em novembro de 2026. Você gosta desse fundo imobiliário? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí se você tem esse fundo imobiliário na carteira, se você tem pretensão de fazer a aquisição. Continue acompanhando o vídeo e vamos para o relatório gerencial. O fundo ele apresentou uma receita total de 1,47 centavos por cota, levou um resultado de 1,21 centavos, mas foi distribuído R$ 1,10. O motivo desse valor superior é que houve o impacto do pagamento trimestral do aluguel da Volkswagen em Vinhedo, e o principal evento não recorrente que impactou o resultado do fundo foi o resultado negativo com a venda de cotas de fundos imobiliários, que foi 0,01 centavos por cota de prejuízo. E eles ainda ressaltam que no acumulado do ano, as vendas de fundos imobiliários resultaram em um lucro de 11 centavos por cota. Mas isso não justifica o resultado do mês, que foi a venda de cotas com um saldo negativo. A distribuição de rendimentos do mês ela foi de R$ 1,10, que é em linha com os últimos meses, foi pago em 15 de maio de 2026, e eles estimam uma manutenção do rendimento de R$ 1,10 por cota no primeiro semestre de 2026. Na parte lateral, os indicadores financeiros, o patrimônio líquido do fundo é de 7,1 bilhões, a cota patrimonial está no patamar de R$ 166,49, o preço sobre valor patrimonial de 0,94, ele tem um volume médio de negociação de 13,5 milhões, o dividend yield a mercado de 8,4% e o dividend yield patrimonial 7,9%. Sobre a alavancagem financeira, o fundo encerrou o mês com 9,2% de alavancagem financeira no portfólio, 10,9% se considerar o volume da dívida contraída via SPE. Em desenvolvimento, ele tem o HGLG Simões Filho, o G100, que está 99,9% concluído. Eles estão na etapa de checklist e de ajustes finais, e a única pendência é a contenção 02, com conclusão prevista para o primeiro semestre ainda de 2026. Ainda tem um outro galpão, que é o Simões Filho G200, eles já iniciaram o monitoramento das obras, e nessa operação eles vão estimar um yield on cost de aproximadamente 11,4% desalavancado, e eles continuam em tratativas de um contrato que é BTS para a obra do HGLG Itupeva G400, que é um outro imóvel também. Indicadores imobiliários, 37 imóveis, 183 locatários, contratos de duração de 4 anos, a vacância física 2,6%, a financeira 2,3%. Em comentários da gestão, eles ainda informam as aquisições das participações de permutantes do HGLG Simões Filho G100 e G200. Houve a aquisição de 10% da fração ideal do HGLG G100 e G200 pelo valor de aproximadamente 79 milhões. E com isso, o HGLG ele se torna 100% proprietário do HGLG Simões Filho G100. E a gestora ela estima um cap rate médio de 12% e 10%, respectivamente, sobre cada aquisição dessas frações. Houve também a aquisição dos ativos do PATL. O fundo ele concluiu a aquisição da totalidade dos imóveis anteriormente detidos pelo PATL11, pelo montante de aproximadamente 355 milhões, integralizado por meio de cotas da 11ª emissão de cotas do fundo, a um cap rate médio de 10,7% ao ano. Sobre a RMG, que é a renda mínima garantida, o PATL assegura ao fundo o recebimento de uma receita mínima mensal total, considerando todos os imóveis, no valor de aproximadamente 3,2 milhões. O valor da transação está destrinchado sobre cada imóvel,
mas vai gerar um valor total de 354,9 milhões, que dá um cap rate de alienação de 10,73%. Mas lembrando que o pagamento desses imóveis ele não foi a dinheiro, ele foi realizado mediante a compensação de créditos recíprocos, resultando nos acréscimos de 2.130.508 de cotas do HGLG11. Cotas essas que foram emitidas na 11ª emissão de cotas do HGLG. Aqui é o indicador das aquisições que ele vem destacando em todos os relatórios gerenciais. Ele já passou por todos esses fluxos, já passou pela parte de aquisição do PATL e informa que está no cronograma de aquisição e incorporação do LVBI e dos fundos da Brookfield. Aqui ao lado, o status do processo, ele informa que a incorporação do LVBI e fundos Brookfield, no momento, estão aguardando um parecer da CVM à consulta que fizeram da não concessão do direito de reembolso em caso de reorganização societária para os fundos envolvidos na transação. A expectativa é de que esse processo ele aconteça ainda no primeiro semestre de 2026, mas eles não têm uma gerência sobre o time efetivo onde vai ocorrer isso. E todas as atualizações a respeito de ambos os processos eles serão comunicados ou via fato relevante ou via relatório gerencial também. A performance do fundo, desde o início, ele ganha do IFIX e também do CDI bruto. A distribuição por cota de R$ 1,10 em abril, o dividend yield 8,4% sobre a cota a mercado e 7,9% que é o dividend yield patrimonial, que é o valor patrimonial do fundo. A DRE do fundo, a receita de locação foi de 60 milhões, as receitas totais 62 milhões, as despesas 11 milhões, o resultado distribuído no mês foi de R$ 1,21, mas o resultado distribuído foi de R$ 1,10, que é em linha com os demais meses do ano que ele já vinha pagando. E ele destaca que esse resultado superior é referente ao pagamento trimestral da Volkswagen que fica no imóvel do Vinhedo. Aqui ao lado ele mostra a movimentação e a reserva acumulada, então ele teve um resultado distribuível de R$ 1,21, uma reserva acumulada de 18 centavos, mas o resultado distribuído ficou na faixa de R$ 1,10. No balanço patrimonial, o fundo ele tem um passivo de aproximadamente 1,1 bilhão, que é referente às aquisições dos imóveis, e 22% nos próximos 12 meses ele vai ter que arcar, e o excedente a isso vai ser longo prazo. Ele já informa que está mapeado e suportado pela gestão e esse montante está alocado em CRIs e renda fixa. Então aqui ao lado as parcelas a receber até 12 meses ele tem 11 milhões, as parcelas a pagar até 12 meses ele tem 248 milhões e maior que 12 meses ele tem um saldo de 829 milhões que ele deve pagar. Saldo devedor, ele vai vir de forma progressiva em 2026 9,2% até chegar a 2036 a 2,4% de porcentagem de alavancagem e também um saldo total dos CRIs de 175 milhões. Abaixo estão as dívidas e evolução de amortização. E aqui a carteira de ativos, a distribuição geográfica. Lembrando que ele tem um portfólio de 37 ativos, diversificado em 7 estados diferentes e mais de 2 milhões de metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Na carteira de ativos, a alocação por classe, ele tem imóveis classe A, classe B e classe C, com maior concentração no AAA. A alocação por segmento de locatários, ele tem os maiores e-commerce, logística e automotivo, que é 12%. A alocação por inquilino, os maiores inquilinos do portfólio do HGLG são o Mercado Livre, a Volkswagen, que já foi maior em participação, seguida da Shopee, que está crescendo no portfólio do HGLG. A alocação por natureza dos contratos, ele tem 26% atípico, 74% típico, e a alocação por indexador, a maior parte é IPCA 87% e GPM 13%. Mês de reajuste, em maio ele vai ter 10% de reajuste, a concentração das revisionais em 2026 vão ter 12% de revisionais. O vencimento dos contratos 2026 vai ter somente 7%. O histórico da vacância dele é bem baixa. Ele tem uma vacância física de 2,6% e uma vacância financeira de 2,3%. A parte comercial e movimentações, ele tem um histórico de movimentações dos inquilinos que estão saindo, que estão chegando. Em abril,
ele teve grandes movimentações. Em maio, o Rondocargas no Duque de Caxias vai entrar, a Zerolog Guarulhos e o FedEx Torino vão sair. E em junho e julho também tem inquilinos que vão sair. PMLog CLE, TLS CLE, EBSG Ribeirão Preto. E ele estima que, além dessas movimentações descritas abaixo, tem mapeado também a saída da Cargill no ativo Goiânia, aqui em Goiás, prevista para novembro de 2026. Então, isso ele vai estimar que vai elevar a vacância física do fundo para 4,6% lá em novembro de 2026 ainda. Sobre o desenvolvimento que ele está fazendo, o HGLG Simões Filhos G100, ele já está 99% concluído, restando apenas algumas adaptações, e em breve ele será disponibilizado e assim podendo conter inquilinos no imóvel. Ele é um imóvel padrão AAA, 100% climatizado, 86 mil metros quadrados de ABL construída, tem certificação LEED. E sobre o outro galpão em desenvolvimento, que é o HGLG Simões Filho Galpão G200, eles estão com o intuito de uma expansão logística na Bahia, por isso estão fazendo esses empreendimentos lá. O empreendimento está implantado em um terreno de 623 mil metros quadrados, são 2 galpões AAA. O primeiro galpão, que é o G100, ele tem um contrato BTS, que foi locado ao Mercado Livre, é um galpão AAA. Já o segundo, que é o G200, também será um BTS, que locado também ao Mercado Livre, tem uma duração de 15 anos de contrato, também é classificação AAA. São 2 galpões próximos um do outro, conforme a imagem que a gente está vendo aqui ao lado. Sobre o galpão G200, ele vai ter aqui a maquete, a parte administrativa, vestiários, restaurantes, 100% climatizado, portaria blindada em 24 horas, vagas de veículos leves e pesados. É um grande empreendimento que o HGLG já está se tornando especialista em gerar lucro e criação de novos galpões logísticos. Aqui são mais detalhes sobre esse galpão logístico, o G200, que eles estão iniciando a obra. Ele vai ser dividido em 3 fases, 1, 2 e 3. No G200, o projeto do HGLG Simões Filho, ele possui uma obra estimada de 452 milhões e 84% será do HGLG. Eles projetam um yield on cost desalavancado entre 11,2% e 11,4%. Isso mostra que desenvolvimento é algo que dá bastante lucro e algo que vale a pena. É claro que só vai conseguir fazer isso quando é um fundo imobiliário bem robusto, igual o HGLG ele já é. E aqui um posicionamento via mapa mostrando que é um posicionamento estratégico no principal eixo logístico do Nordeste. Ele fica localizado na rodovia BA-093, Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, próximo ao polo industrial e logístico de Camaçari, que é um dos maiores complexos industriais do Nordeste. É uma boa localização para fazer esse desenvolvimento. E aqui é a curva financeira da obra, a parte acumulado física de 2% e o acumulado financeiro 16,9%. Então, ele está ainda no início da obra do G200 e já na conclusão da obra do G100. Indo para a parte de fundos imobiliários da carteira, o fundo ele tem uma alocação estratégica imobiliária de 10 fundos imobiliários focados no setor industrial e logístico, e as principais posições atualmente é no INLG e no BTCI. O fundo ele também diminuiu a posição no GARI 11, que é aquela indicação que ele teve no início do relatório, informando que teve um saldo negativo de equivalente a 1 centavo por cota, o que não é muito bom. Ele fez a compra recentemente e realizou a venda tendo prejuízo nessa venda, não faz muito sentido. E também ele adquiriu o BTCI, que é uma posição para liquidez, e o CPLG, posição estratégica. A alocação total de 3,9% do PL é em fundos imobiliários. E ao lado ele tem um gráfico informando que em março ele tinha 3,3%, em abril 3,9%, de acordo com as alocações estratégicas e também para liquidez em fundos imobiliários. O número de cotistas já está em 564 mil. Esse é o relatório gerencial do HGLG11, um fundo de logística do Pátria. Se você chegou até o final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você comenta aí o que você acha do HGLG, se você gosta desse fundo imobiliário,
quantas cotas você tem dele. Deixa aqui abaixo para a gente poder verificar. E até a próxima.